E nós lembramos que no final do ano 2000, ao chegarmos aqui, eu e a missionária Niésia, essa nação, nós começamos a conhecer um pouco da cultura do Japão e também das igrejas brasileiras. A necessidade da época que havia de formação de obreiros, pelo fato de que igrejas novas surgiam cada semana. E eu me lembro que algumas vezes fizemos culto por telefone. As pessoas se reuniam em outras cidades e ali a gente ministrava a palavra para eles, pois não havia igrejas nas cidades. E o tempo foi passando e a gente começou a ter que se envolver também com a ministração da palavra com relação à teologia. E aí foi que assumimos a escola teológica, Seminário Bíblico Passo de Fé, que era um seminário que o pastor Osmar Cândido e a missionária Olinda fundaram aqui na nação, aqui em Hamamatsu. E nós então chegamos no Japão e Deus já tinha mostrado para o pastor Osmar que ele tinha que ir embora, voltar para a América. Que Deus já tinha preparado um casal para ficar, só que ele não sabia quem era. E quando nós chegamos e começamos a ter contato, ele viu que ali estava o casal que Deus tinha falado para ele. E tudo foi ocorrendo, a gente assumiu o seminário, sem nem saber como começar, nem como sair. No primeiro mês ele ia ficar conosco para nos ajudar a ver como funcionava, pois era intensivo e internato. Os alunos que se inscreviam, que na época foram 11, eles iriam sair do seu trabalho e morar com a gente 3 meses. E das 8 da manhã às 6 da tarde era ministrado matérias. À noite, quando terminava, eles iam tomar banho e se preparar para a janta. Depois de decorar 5 versículos por dia, para no outro dia, na capela que fazíamos antes da aula, um deles ministrar. E todos tinham que falar os 5 versículos e decoraram todo dia. E a cada 3 meses acontecia isso. E no final foi formado 102 alunos. Muitos hoje são pastores de igrejas. E depois disso nós introduzimos a Escola Teológica, o ETAD, a Assembleia de Deus. E começamos então a ver que pela crise, os problemas do Japão, já o internato intensivo já não era mais viável para as pessoas. Mas aí Deus então nos orientou a fazermos, a continuarmos a teologia coetária para preparar os obreiros. Né? E aqui tem alunos do Passo de Fé, né? Quem é aluno do Passo de Fé? Quem foi aluno do Passo de Fé? Levanta a mão para eu quero ver. 1, 2, 3, olha aí. São pastores hoje. Aleluia. Alguém morou com a gente 3 meses, né, Mário? Foi bom, Mário? Foi bom. Tem que falar, não tem que falar. Choite. Roseli. Graças a Deus. Suneu também. Suneu também. O Suneu também, tá ali, lá, tá escondido lá. Você não levantou a mão, não vi você? Hã? Eu peguei do último do ano, passou os mais. É mesmo, é. Mas foi Passo de Fé. E tudo isso aconteceu, mas no plano de Deus, para o ministério. Depois que o pastor Osmar foi embora, nós continuamos o trabalho até vermos que já era suficiente. E depois nós começamos então um ministério MEB, que por enquanto a gente auxiliava a Aliança Cristã, que continuamos amigos até hoje. Pastor Reginaldo Buscuma, que era o pastor na época.
Dali abrimos o ministério, um dos primeiros membros foi o Vanderlei, está ali atrás, né, Vanderlei? E tinha também outros membros que aqui não estão hoje, mas que começaram com a gente ali, em Caçaixtiu, né, ali. E onde era o Instituto Bíblico Passo de Fé, também era a igreja agora. E no ano 2000, nós viemos para esse prédio aqui, continuou a ETAD, e hoje mais de 240 alunos que já passaram pelo ETAD, muitos são pastores hoje também, né? E esse trabalho da Missão Evangélica Bereana tem uma função também missiológica. Quando nós fomos orientados por Deus para comprar aquele prédio ali em Nagano, que é a base missionária, e continuar o ETAD formando obreiros para a obra do Senhor de todas as igrejas, né? Não somente da nossa. Mas a maioria dos irmãos da nossa igreja são todos seminaristas, né? A maioria todos fizeram o ETAD. E eles pensam que era só para fazer o ETAD e ficar quietinho, mas Deus devagarzinho vai puxando um no outro para aquilo que Deus quer de vocês, ok? Deus não faz nada em vão e à toa. Amém. E no final, nós começamos a abrir igrejas em Toyokawa, aqui Hamamatsu, Toyohashi, Daito e Toyohashi, Daito. Agora, por último, a nossa caçula, né? Makinohara. E Deus tem abençoado esse ministério, amados. Deus tem provado que o que Ele estabelece, nada derruba, nada por nada cai. Na igreja de Toyokawa, passamos por momentos difíceis ali de batalha espiritual, lutas constantes. Inclusive, muitas pessoas na cidade diziam: vai fechar, a MEB vai fechar, a MEB vai fechar. Aí perguntaram para mim: pastor, a igreja vai fechar? Assim, vai fechar sim, vai fechar Sunaco, vai fechar Barzinho, vai fechar, porque Jesus vai salvar essas almas. Eles vão ter que fechar. Porque é a porta que Deus abre. Ninguém fecha. E agora nós estamos ficando cansados já, né? Eu e a missionária, porque são 25 anos de batalha aqui. E são mais 3 anos nos Estados Unidos de batalha também, que deixamos lá na igreja. E eu tenho o prazer hoje de ver uma igreja cheia de jovens. Amém. E que é o que Deus estava falando e tem falado para mim desde a primeira vez. A primeira vez que eu vim no Japão foi em 98. E eu perguntei a Deus, vim como turista, só para conhecer. O que eu vou fazer aqui? Tenho quase 50 anos de idade e eu vou fazer o quê? Aprender essa língua eu não vou, para poder pregar. Eu não vou. E aí Deus foi bem claro comigo quando me mostrou uma mulher à noite, aquelas de Sunaco, e disse: olha para dentro dela. Os olhos espirituais abriram e eu vi uma massa cinzenta se movendo dentro dela, se retorcendo. Deus falou para mim: está aprisionada, precisa de alguém libertá-la. E eu falei: eu entendo. Agora, e qual a minha parte aqui nisso? Deus falou: você vai treinar. E a gente não tinha ideia que seria, desde o início, trabalhar com teologia, com preparar obreiros para a obra do Senhor. E graças a Deus hoje nós podemos dizer, foram 102 junto com a pastora Osmar Olinda e nós, 102 no Passo de Fé que foram formados, e agora mais de 245 no ETAD. Então eu agradeço a Deus porque Ele viu em nós aquilo que não era para fazer daquilo que não era o que é. Porque Deus usa o que não é para confundir o que é. E nós nos sentimos até hoje aptos nem capacitados, mas a gente vê a capacitação que Deus traz. Aleluia. O que Deus precisa, exatamente como o Seminário Bíblico Passo de Fé, é dar um passo de fé.
fazer, pisar no mar, a água se abre. Enquanto a gente não pisa, não marcha, nada se abre. A gente fica sonhando, imaginando, fazendo planos, não acontece nada. Mas quando você começa a fazer, as coisas começam a acontecer. Amém. Graças a Deus, hoje nós vemos uma igreja sólida, pessoas edificadas na palavra, com compromisso com as coisas de Deus e com a palavra. E nós vimos que, aos poucos, Deus está levantando obreiros na casa dele. Pastores, líderes, diáconos, famílias. Tudo com propósito, mas balançar essa nação no poder de Deus. Glória a Deus. Vocês são chamados por Deus para isso. Por isso que nessa reunião eu gostaria de falar, que tem representantes de todas as igrejas hoje, falar para vocês, esse pastor que você está vendo aqui não é melhor nem maior que vocês. Embora tenha mais experiências, já passamos por várias situações, mas ninguém aqui é maior que vocês, ok? O que nós temos que fazer é olhar sempre para Jesus, ver qual é a vontade dele, seguir, porque se você esperar perfeição em alguém, você vai se frustrar. Mas se você procurar erro em Jesus, você nunca vai achar. Glória a Deus. E o poder da palavra de Deus, ela é que se manifesta nas vidas. Por isso que a igreja precisa ter uma identidade. A nossa igreja, ela foi baseada num versículo, no nome da igreja, Atos 17:11, que diz, Paulo diz assim, os de Bereia foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles ouviam tudo que Paulo pregava, mas chegando em casa, conferiam nas Escrituras, e eles não tinham a Bíblia que temos hoje, tinha só o Velho Testamento. Conferiam nas Escrituras se era assim mesmo. Então eu resolvi colocar, porque como a gente gosta muito de ensino, a gente colocar o nome Bereano. O Bereano ouve e depois vai conferir. Não aceita qualquer coisa. Não engole, né? Não tem, o Bereano, ele tem que ter o antivírus. Assim como o computador, se eu tenho que ter lá o antivírus, você também. E qual é o antivírus do crente? A palavra de Deus. Jesus falou que nós erramos por não conhecer as Escrituras. Ele disse, estude as Escrituras, a Bíblia, porque elas que falam de mim. E lá no Velho Testamento, Deus disse assim, o meu povo, ele é destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Então, conheçamos e... Não é só conhecer. O inglês é ing, é indo, é sempre, é continuando. Então, um curso que você faz não completa, você precisa sempre estar aprendendo. Eu já ministro ETA de mais de 30 anos, desde o Brasil e aqui, e ainda estou aprendendo. E me surpreendo com, muitas vezes, alunos que falam coisas que eu não tinha pensado dessa forma. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é poderosa. Ela se renova. Ela vem sempre encaixada para o momento. O Espírito Santo, ele dá o entendimento necessário no momento certo, na hora exata da necessidade que a sua igreja tem. Por isso que é importante você conhecer a palavra, ler a palavra, viver a palavra, para que ao você estar no mundo, na fábrica, no trânsito, em qualquer lugar, você seja sempre a palavra demonstrada. Né? Porque Jesus, que é a pedra angular, ou também a pedra de esquina, ou o estilo que segura tudo, ele é a palavra viva.
A Bíblia Sagrada é a palavra escrita, que Paulo falou, o fundamento dos apóstolos e profetas. É o alicerce do crente. E ali, em cima deste alicerce, como disse ele, eu como sábio arquiteto, já coloquei o fundamento, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então você tem o alicerce. Mas que tipo de construção você e eu estamos fazendo nesse alicerce? O alicerce é forte, ele é firme. Mas que tipo de edifício somos nós? Porque a Bíblia diz, edifício de Deus sois vós. Edifício de Deus. Então, o que o mundo, quando o mundo olha o quê? Olha para você, porque ele não conhece a Bíblia, ele não conhece Jesus. Jesus, a palavra viva, a Bíblia, a palavra escrita, o alicerce, o fundamento, fica sempre sem ser visto. Mas o que a gente vê? O edifício, o prédio. E quando você vê o prédio, depende de como você enxerga o prédio, você fala assim, uau, isso deve ter um alicerce forte. Mas se você vê uma casinha de madeira toda torta assim, qualquer coisinha já pega fogo, você fala assim, ixi, isso não vale nada. Passar um ventinho e já carrega tudo. Então, essa é a nossa história diante de Deus. Como você é visto diante de Deus? Que tipo de edifício somos nós? Então, como o mundo está nos vendo? Isso é importante, igreja. A responsabilidade tua e minha é muito séria, porque nós somos embaixadores de Cristo. O que é embaixador? Ele representa a nação, o país dele. Aleluia. Aonde ele estiver. E quem vê um embaixador tem que ver o país, tem que saber como é que o país, o comportamento dele. Se nós somos embaixadores de Cristo, somos cidadãos dos céus. Como as pessoas estão enxergando essa cidadania celestial em nós? Isso é muito importante. Por isso, nossa igreja, ela se preocupa muito com isso. E muito em que o crente cada dia cresça na graça, mas também no conhecimento. Crescer na graça, nos dons, no poder, na unção. Crescer no conhecimento e as profundidades e raízes na palavra de Deus. Porque um crente pé de tomate, ele cai facilmente em qualquer ventinho, não aguenta nem com o peso, né? Sabia o pé de tomate como é que ele é? Ele dá uns frutos bonitos, até bom, está caro agora. Então, ele tem valor, né? Mas se você não amarrar ele num postezinho, alguma vara, ele cai. Não aguenta nem com o peso do fruto. Tem muito crente que é assim. Ele está bem, está cheio de poder. Mas qualquer coisinha já derruba ele. Aí ele reclama, põe culpa em todo mundo, nos outros. Mas o crente que conhece muito a palavra, uma sabedoria enorme, gosta de estar até falando para os outros como ele conhece. Mas ele não tem fruto, não ganha alma, ele é um bonsai. Bonito, forte, mas só serve para enfeite. E como que você tem que ser? Jesus falou, se vocês estiverem em mim e a minha palavra estiver em vós, o que vai acontecer? Que vocês fluirão rios de água viva e vocês darão muito fruto. Mas sem mim, vocês não podem fazer nada. Glória a Deus. Então, se Deus te deu um dom, é para você usar para a glória dele. Se Deus te deu uma igreja, é para você frequentar e se preparar para fazer a obra dele. Deus não chamou nenhum de nós para sermos parasitas, mas Ele nos chamou para sermos frutíferos, verdadeiros. Eu vos chamei, vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça.
E essa é a grande vitória do crente. E eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês aqui. Que cada um tem a sua batalha do dia a dia, não é verdade, irmãos? Cada um tem os seus problemas. Cada um passa por situações que fala, será que é isso mesmo? Será que tá certo isso? Tem alguns que até falam, nossa, pastor, antes de eu ser crente, eu tinha problema, mas depois que eu fui crente, parece que dobrou tudo os problemas. Mas ficou pior. É lógico, você agora está em outro reino. Agora você tem outro dono. Você agora não é mais escravo do pecado. Mas o pecado, aquele que faz você pecar, ele não se conforma, ele quer você de volta. Porque antes ele te manipulava. Antes você vivia debaixo do pecado, escravizado, sem Deus e sem paz no mundo. Hoje você é livre. Livre para adorar, livre para rejeitar o pecado, livre para renunciar à sua própria vida para aquela que é eterna no céu. Jesus falou, aquele que perder a sua vida por minha causa. Se perder não é só morrer, não. Perder é deixar as coisas que te agradam, as coisas que você toma muito seu tempo. Isso é perder a vida. É negar a si mesmo, é tomar cada dia a sua cruz, que não é fácil a gente negar aquelas coisas que estamos habituados, já faz parte do nosso dia a dia, não é verdade? Muitos crentes passam muitas vezes noites no game, noites nos RPGs da vida, e depois não tem nem tempo de ler a Bíblia, nem tempo de orar, e ficam todos reclamando, e depois vem os problemas. Depois vem, por que será? Mas qualquer coisinha, ai Jesus, ai Jesus. Ai Jesus, nessa hora é lembrado na hora, né? Então muitas vezes Jesus tem que permitir problemas para você lembrar dele. Porque senão você não lembra. Mas se você lembrar sempre, a Bíblia diz que aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite, ele é bem-aventurado, ele é feliz, e ele vai dar frutos na estação própria, as suas folhas não caem, tudo quanto fizer vai prosperar. Então, glória a Deus que assim nossa igreja está prosperando. Amém. Glória a Deus que a nossa igreja está crescendo. Mas eu quero pedir a Deus que coloque no coração de cada um de nós amor pelas almas perdidas. Amém. Que nós somos salvos. E lembre-se, a pessoa que está do seu lado, que não é crente ainda, ela está com uma doença mortal e eterna. E você já tomou esse remédio. E você sarou, você foi curado para a eternidade. E você tem esse remédio. E você pode dar esse remédio, porque não vai fazer falta para você, porque você já tem. Esse remédio chama-se Jesus. O que as pessoas precisam mesmo não é de religião, é de Jesus. Eles precisam entender que sem Jesus ninguém chega a Deus. Mas você precisa falar para eles vivendo isso. Eles têm que ver Jesus na sua vida. Eles têm que ver Jesus. E eu oro a Deus sempre, Senhor, que as pessoas possam ver o Senhor na minha vida. Porque senão não adianta eu falar. Porque as pessoas vão dizer o que você faz fala mais alto do que o que você fala. Então nosso testemunho, nossa vivência, viver com Cristo, mas é mais importante até do que você está falando. Porque se você não fala, mas vive, a pessoa vem perguntar, em que você crê? Como que é a sua vida? Aí você fala assim, minha vida é assim. Como assim? Depois que Jesus entrou na minha vida, eu sou uma nova criatura, rapaz. Mas como que é isso? Aí a porta está aberta. Então que Deus nos ajude, amados. A função de tudo da igreja, lembra-se, você vai louvar, você vai cantar, você vai viver, vai trabalhar, mas você é um cristão disfarçado de operário na fábrica. Você é um
cristão disfarçado de motorista. Você nunca vai deixar de ser cristão porque você vai para o shopping, para a praia, para o rio. Sempre você vai ser. E Jesus sempre quer aparecer nesses lugares também, não é só na igreja, não é só no trabalho. E muitas vezes temos falhado nisso. Ficamos bonzinhos na igreja e descontamos nos outros lá fora depois. Então, vamos nos converter. Você fala, nossa pastor, já fui convertido. Eu peço para Jesus me converter todo dia. O Senhor me converte hoje. Sabe, porque o nosso coração é enganoso, não é? O coração é mentiroso, enganoso, é perverso. E às vezes você não está nem pensando nada, vem um pensamento que você fala, eu não vejo esse troço. Por que eu estou pensando assim? E aí, então, você sabe que o inimigo ele não perde tempo. Ele não sabe o que você pensa, mas ele pode lançar uma setinha ali e esperar a tua reação. Ele sabe ler a expressão facial, ele sabe ler a expressão do rosto. Ele só não sabe o que você pensa. Por isso que muitas orações eu faço no secreto, só na mente. Eu não quero que ele ouça e apresentar uma resposta rápida que não foi de Deus e eu achar que foi de Deus. Né? Somente quem quer namorar já pensa, eu quero casar, Senhor, aí aparece alguém, já é esse, é essa. No fim, vai com os burros na água depois, que não era. Então, quando você quiser algo de Deus, dependa dele somente. Ele é fiel, ele te ama, ele promete cuidar de nós, ele promete nos abençoar, nos alimentar. E ele diz, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, eu o lançarei fora. Olha que promessa maravilhosa. Vamos tomar posse disso, amém? Amém. Posse. Amém. De forma nenhuma. Então, por isso, amados, que nós queremos falar com a igreja. Nós falamos já com os pastores dirigentes, mas vamos falar com a igreja também. Irmãos, tem muitas vezes que a nossa igreja, as pessoas se convertem, crescem na igreja, são discipuladas. Mas tem outros que vêm de outras igrejas, de outros ministérios, vêm para a nossa igreja também. O que nós queremos que todos entendam, que nossa igreja não é seleta, não é melhor do que nenhuma outra, mas o que nós temos é um padrão, uma identidade. E os irmãos que vêm de outras igrejas e ministérios devem se gostarem, se começarem a frequentar e perceber que é isso que precisam, é isso que querem. Então eles devem o quê? Fazer o quê? Não, então eu vou ver como que o ministério funciona. Eu me lembro que o pastor Molino, inclusive, ele falou que queria ver como que era as nossas cerimônias, o nosso jeito, para fazer igual, para ser tudo igual, um só. Isso é unidade. Amém. Isso não quer dizer que o nosso é o melhor ou é o único certo. Não. É questão de identidade. É questão de você saber como que é o rito, como que é a visão da igreja. E na sua visão, a principal é palavra, é ensinamento. Essa é a visão maior. Mas existe a segunda mais importante também, que é evangelizar. Ganhar almas. Porque quando a gente para de ganhar alma, a gente começa a brigar um com o outro, porque a gente não está fazendo nada. E aí começa um olhar para o outro, o que foi? Foi o quê? Quem está olhando? Eu estou olhando o quê? Não está fazendo nada, começa a encrencar. Não é assim um casal em casa muitas vezes? O casal então, concordou com uma certeza. Aí vocês não estão sozinhos, não. Amém. Então, o que é necessário? Atividade. Qual o propósito? Qual a razão da nossa existência?
O crente em Jesus, ele tem que amar a oração, amar a Bíblia, amar a evangelizar, amar falar de Jesus para as pessoas, ter o brilho nos olhos do Espírito para atingir o coração das pessoas pelo poder da palavra, porque a palavra de Deus em si mesmo, ela é poderosa, em si. Você não precisa inventar e falar grego, hebraico, aramaico, não, fala a linguagem certa, mas fala de Jesus. Amém. Fala no poder do Espírito, fala na unção. Ore a Deus, se consagre, leia a Bíblia, se prepare. E você vai ver que Deus vai te usar inesperadamente muitas vezes. Você vai ser uma pessoa que vai atrair os outros por você, principalmente aquelas que têm um coração ferido, machucado, triste. Elas vão olhar para você e falar assim: parece que tem algo nele ou nela que pode me ajudar. E você vai ouvir a pessoa chegar e puxar conversa com você, e você vai falar para ela que existe um amor maior, que existe algo mais excelente do que tudo. Como disse Paulo lá, é bom ter dom espiritual, é bom falar em língua, é bom profetizar, é bom ter os dons para curar milagres e maravilhas, mas um caminho ainda mais excelente é o amor. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, ele não se ufana, ele não se ensoberbece, ele não suspeita mal. Ele não trata com leviandade. Tá bom, é isso aí mesmo. Entendeu? Leviandade. Não suspeita mal, não trata com leviandade. Ele não busca os seus próprios interesses. Ele quer ajudar alguém, ele quer sempre estar abençoando alguém. Não se ressente do mal. Eita, isso é difícil demais. Se ressentir do mal, alguém te ofende, você boi. Aí até você passar aquela raiva, até passar aquele momento, a gente sofre. E o coração fica lá: coitado de você. Aí vem a autocomiseração. Coitado de mim. Ninguém me ama. Ninguém me quer. Todos me rejeitam. Olha lá, tá rindo de mim. Nem tá olhando para a pessoa, mas acha que os outros estão rindo dele. É assim que é o autocomiseração. A autocomiseração faz a gente ficar doente. Se magoa facilmente. Se entristece com os outros. O amor, ele está livre disso. Ele não suspeita mal. Ele não fica querendo se doer por qualquer coisa. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Espera em Deus. Que o amor jamais acaba. Amém. Aleluia. Então, por isso nós, como igreja, queremos receber membros que estejam, crentes que estejam parados, crentes que estejam procurando um lugar para congregar, porque nós temos liberdade para isso. Ninguém aqui é preso. Embora tenha carteirinha de membro, tem a sua fidelidade, a sua igreja. Mas o que nós queremos, amados, é que pessoas crentes em Jesus, que tenham visão da obra de Deus, do reino de Deus, não visão de meu reino, é meu, é minha, não. Nossa igreja, ela tem uma identidade de crentes que gostam de estudar. Tem muitos pastores que já falaram: eu não vou pegar na sua igreja não. Eu disse: por quê, pastor? Porque todo mundo faz curso teológico, não tem medo de falar coisa lá que eles vão dizer: ah, não está na Bíblia. É só não falar que não está na Bíblia que eles aceitam, porque o Beliano não rejeita a palavra, o Beliano apenas compara a palavra. Então, para receber novos membros, amados, vindos de outras igrejas, de outras denominações, é necessário que os dirigentes deem a eles a cópia de quem somos. Nós temos o quem somos. Como o nosso ministério funciona. O que nós cremos, né? Porque aí você entra no ministério
consciente de que você está entrando no lugar que você sabe onde você está entrando, não é verdade? E, no caso aqui, se cada pastor deve dar para um novo membro uma cópia desse quem somos, para ver o nosso credo, nossa forma de servir a Deus. Também, se for preciso, uma cópia do estatuto. O estatuto não é velado, não é escondido, o estatuto é aberto. Agora, o critério para separar obreiros da nossa igreja, amados, ela segue um padrão pentecostal. Nós somos uma igreja pentecostal. Nós cremos nos dons espirituais e na atualidade deles. E nós cremos, como a Bíblia ensina, em Atos dos Apóstolos, nas experiências das pessoas que receberam o batismo no Espírito Santo, que elas tinham como evidência, como reconhecer o batismo no Espírito Santo falando em línguas estranhas. E isso está na Bíblia, em vários lugares, no livro de Atos, que conta como começou a acontecer as conversões. Até mesmo pessoas que já eram crentes, convertidos. Paulo perguntou aos 12 discípulos em Éfeso: vocês já receberam o Espírito Santo? E eles falaram: mas nem sabemos o que é isso. Nem sabemos que existe o Espírito Santo. Assim, em que batismo vocês foram batizados? O batismo de João. O batismo de João era para arrependimento de pecados. Aí Paulo batiza eles nas águas e impõe a mão sobre eles orando. E a Bíblia diz: e eles falavam línguas e profetizavam. Casa de Cornélio, falavam as línguas e glorificavam a Deus. E Pedro disse: uau, o mesmo que nós recebemos, eles também receberam. E Pedro, que era um judaico bem raiz mesmo, ele não aceitava, ele só foi na casa de Cornélio porque Deus mandou ele ir lá, através da experiência que você teve lá em Jope. Ele entra na casa e ele fala com Cornélio. Depois ele foi bem criticado por isso lá com os apóstolos. Ele foi bem criticado, mas ele explicou: gente, eu também, nunca entraria na casa de um gentil, eu nunca comeria na mesa deles, eu nunca ficaria imundo, mas Deus, Ele mandou fazer isso, me mostrou, me fez ver uma experiência, eu fui lá e falei, não fui sozinho, fui com mais alguns. E chegando lá, quando eu comecei a falar sobre Jesus, sobre a salvação, a ressurreição e a vida, eles de repente começaram a fazer a mesma coisa, receberam o mesmo que recebemos no Pentecostes. E eu falei: como eu posso negar o batismo nas águas para aquele que Deus já batizou no Espírito Santo? Aleluia. Mas ele teve tanto problema que Deus teve que passar os gentios para Paulo, porque Pedro ficou com os judeus. Mas a porta foi aberta por Pedro, como Jesus tinha falado para ele: darei as chaves do reino. Ele abriu, ele não é o Papa, mas ele abriu a porta do reino para os judeus, porque foi a primeira pregação do Pentecostes, foi ele. E a primeira pregação para os gentios foi ele na casa de Cornélio. Mas depois ele continuou, isso não quer dizer que ele é dono de nada. E nem a chave está com ele, a chave está com Jesus. Mas você e eu temos essa chave também. A fábrica, você tem a chave para abrir o coração das pessoas para o Evangelho, para aceitação. Amém, amados? Amém. Então, por isso que para separar obreiros, os dirigentes devem perguntar: você já é batizado no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas? Aí então você sabe que é isso que é suficiente para ele ser separado. De outra forma, ele pode continuar servindo a Deus, porque não é título e cargo que faz a pessoa trabalhar para Jesus. Ele tem que só ser reconhecido. A igreja reconhece nós reconhecemos o que Deus já deu, ok? Mas como somos em Atos capítulo 6, que tem a separação dos diáconos, uma das qualificações era que sejam cheios do Espírito Santo. E esse cheio do Espírito Santo significa ser revestidos de poder, conforme Jesus ensinou os discípulos
que ficasse em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E depois você vai apresentar esse obreiro, dizer que quer separá-lo, a igreja vai fazer um crivo. O que é o crivo? Vai reunir os pastores do ministério e fazer perguntas para saber se a pessoa está certa disso, se ela quer mesmo, se ele bate na esposa, se a esposa bate nele. E a gente precisa saber essas coisas, porque como você vai colocar um diácono na igreja que... Né? Então, e também depois se ele é uma pessoa que entende a fidelidade a Deus nos dízimos, das ofertas. E aqui não se está falando de dinheiro, se fala em dízimos e ofertas, é o que a Bíblia ensina. Falar em dinheiro já é outra coisa, você tem fé para dar 200 mil, 500 mil, 1 milhão, aí é falar em dinheiro. Mas quando você ensina a dar os dízimos e as ofertas, entregar ao Senhor, você está ensinando o que a Bíblia ensina. Você vai lá em Hebreus capítulo 7, inclusive, o escritor aos Hebreus diz assim: aqui são homens que recebem os dízimos, mas lá é aquele que vive para sempre. Então tem um valor espiritual, inclusive. Ok? Então veja lá Hebreus capítulo 7, se você tem dúvida, porque tem muitos vídeos no YouTube aí que tem uns judaizantes aí e anti-judaizantes, né? Que eles falam mal e falam até que se é amaldiçoado. E eles estão, não sabem. Bom, esse é o critério para os obreiros aqui, os irmãos também que almejam isso, vocês saibam que isso é importante e busquem. Para quem que, pastor, mas para quem que é o batismo no Espírito Santo? Só para os obreiros? O que a Bíblia diz? Sobre toda carne. Então é para todos na igreja. Ah, mas e por que eu não recebi ainda? Porque não buscou. Ah, mas eu tenho buscado. Que jeito? Jesus falou que sem fé é impossível agradar a Deus. Creia e você vai receber. Agora, os obreiros também devem se lembrar, e aqui tem a maioria tudo obreiro, mesmo que ainda não tenha o cargo, mas já faz coisas na igreja, trabalha, é que você deve lembrar que deve ser o exemplo de fiéis, no trato, na palavra, né? Assiduidade, agora você tem, né? Nos cultos, né? Porque tem muitos obreiros que esqueceram que tem culto durante a semana. Né? Acho que a pandemia apagou aquela questão do culto durante a semana. E tem obreiro também que, se não está na igreja dele, ele não vai no culto, se está em outra. Irmãos, a igreja é uma só. O ministério é um só. Então, cada igreja tem o nome da cidade, mas o ministério é bereano. Então, se você está aqui em Ramamatsu, frequente o culto aqui. Se você está em Toyokawa, frequente o culto lá. Você está, é claro que em tempo de culto, né? E os obreiros que estiverem em outro local devem procurar a congregação para ajudar também, tá? Dar uma palavra também, alegra até os irmãos. Então, na verdade, muitas vezes eu penso, eu não sou daqui, por isso que eu não preciso ir. Não, se você é crente em Jesus, você precisa ir na igreja para adorar o Senhor. É aqui que se reúnem os adoradores, é aqui que se reúnem aqueles que são chamados por Deus para tanto ser edificados como edificar. Muitas vezes a sua presença numa igreja que, na outra igreja lá em Daito, a sua presença vai abençoar alguém. E Deus, porque você vai ser uma bênção, né? Deus falou para Abraão, seja você uma bênção. Então, você não vai só para a igreja para buscar bênção, mas principalmente para ser uma bênção. Amém, amados? Amém. Agora, nós vamos falar com outros assuntos agora, mas vamos dar uma pausa para... Então, vamos dar uma pausa. Obrigado, pastor.
Não estou no meu pensamento? São novos membros. E aí, agora nós vamos fazer o louvor com o grupo de Makinohara, né? Os irmãos lá de Makinohara. Aleluia. E nós vamos também a ofertar ao Senhor os dízimos e as ofertas do trabalho do Senhor. Depois continuamos. Glória a Deus.